Bem-vinda ao Desenrola dos Estudos. Meu nome é João e hoje a gente vai falar sobre a formação territorial brasileira. Vou falar sobre como formaram, como foi dividida essas regiões que atualmente a gente tem. Os mapas que existiram, os que ainda existem, e falar sobre as características, algumas características de cada região que são importantes na sua formação e que falam um pouco sobre cada região. Então vamos começar. O primeiro mapa mesmo, ele não era o mapa oficial do Brasil, ele foi um mapa utilizado de maneira didática para meios escolares, em que foi dividido nas 5 regiões, porém existe a região leste, e a gente no mapa atual político do Brasil a gente não tem essa região. Mas essa região, esse mapa só foi utilizado para meios escolares. Aí depois, alguns anos depois, surgiu o mapa político-administrativo do Brasil, que é o que a gente utiliza atualmente. No período em que ele foi criado, ainda não existia algumas regiões, alguns estados, eles faziam parte de regiões diferentes do que eles fazem atualmente. Por exemplo, o Tocantins, ele fazia parte da região centro-oeste e atualmente ele faz parte da região norte. Porém, depois foi mudado isso e ele foi encaixado na região norte. E é o mapa político-administrativo do Brasil, que leva em consideração aspectos econômicos, também questão de clima, questão de relevo, dessas questões. Então, é o atual mapa que a gente tem, o mapa mais utilizado e de certa forma oficial. E existem outros tipos de mapa. Existem dois outros mapas importantes, que é um mapa que é chamado de Três Complexos Regionais Brasileiros, que foi um mapa que dividiu o Brasil em 3 regiões, 3 complexos regionais. E essas regiões elas são divididas de acordo com o que essa região contribui na formação do PIB brasileiro, na formação do Produto Interno Bruto brasileiro. Então, foi juntado de acordo com que cada região ela ajuda na formação do PIB brasileiro. Então, foi dividido assim, foi dividido em Amazônia, em Centro-Sul e em Nordeste. E existe também um mapa que aparece muito em questões, que é um mapa segundo Milton Santos, que é um geógrafo. E esse mapa, ele aparece muito em questões, ele utilizou o meio é, científico, científico, técnico e informacional. E esse mapa ele dividiu em 4 regiões. Ele chamou o nosso o nosso norte de Amazônia, ele preservou o Nordeste, ele deixou o Centro-Oeste também, preservou. Porém, a região Sul e Sudeste, elas foram juntadas, ele juntou essas 2 regiões e chamou de região concentrada. Então, esse mapa é de acordo com as suas atividades econômicas. Então ele juntou de acordo com essas atividades econômicas e fez esse mapa dessa forma. E esse mapa costuma muito aparecer em questões. Agora falando sobre a formação e algumas características de cada região, começar com a região norte. A região norte ela é a maior em território, em questão territorial. Ela tem cerca de 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Ela ocupa cerca de 45% do território nacional. E ela, porém, mesmo ela sendo a maior em espaço, ela é quase a menor em questão de população. Ela tem cerca de 17 milhões de habitantes. Então, ela é a quarta maior população em relação à região. E por conta disso também, por conta dessa grande área e dessa população relativamente pequena em relação à área, ela tem uma baixa densidade demográfica, que é cerca de 8,56
habitantes por quilômetros quadrados. E algumas características dessa região é que ela sempre aparece para a gente com questões agrárias, com questões ecológicas. É muito comum ela aparecer essas questões, porque é lá onde se encontra grande parte da Mata Atlântica, é lá onde se encontra muitas florestas, então lá sempre existem muitas questões em relação a isso. Sempre aparecem questões em relação a questões agrárias e ecológicas. Então, a sua economia é basicamente baseada no extrativismo vegetal e animal. E algumas questões importantes dessa área é que lá existe a Zona Franca de Manaus, ZFM. Essa Zona Franca de Manaus é um parque industrial que existe nessa região, basicamente em Manaus, mais especificamente. E ela é importante porque ela é um meio de que promove empregos para muitas pessoas de lá. Então existe esse parque industrial lá. E também lá existe uma região chamada de Arco do Fogo. É chamada de Arco do Fogo porque é onde ocorrem, é onde uma grande quantidade de incêndios ocorrem, uma grande quantidade de florestas em chamas aparece. Lá é a região compreendida entre Roraima, Paraná, Pará e Tocantins. E essa região, ela é chamada de Arco do Fogo porque meio que forma um arco. Então é chamada assim. E ela é conhecida, está sendo conhecida também porque está crescendo o agronegócio nessa região. Está cada vez maior. Isso de certa forma é por conta também desse a- avanço agrário que de certa forma às vezes até prejudica as florestas, prejudica muitas questões, mas está crescendo nessa região e esse Arco do Fogo é conhecido tanto pelas queimadas como também pelo crescimento do agronegócio. Aí depois vamos para o Centro-Oeste, que é a região logo abaixo dessa. E o Centro-Oeste ela tem a segunda maior população, cerca de 19% do território brasileiro. A maior população não, a maior extensão territorial, cerca de 19% do território brasileiro. Tem a quinta maior população, que é cerca de 16 milhões de pessoas. E ele tem algumas características dessa região. Ele é mais ou menos tropical, não é totalmente tropical, mas é mais ou menos. Ele tem um clima mais ou menos tropical, também tem estações bem definidas, tem também é presente Cerrado, o Pantanal, são muito presentes nessa região. Então ela é definida por essas questões, por essa questão desse clima tropical, desse estação bem definida por conta do Cerrado, do Pantanal. E uma questão é que essa área está crescendo cada vez mais os habitantes. Ele tem a quinta menor população e os habitantes vêm crescendo cada vez mais, porque ele está bem perto da região norte, e a região norte vem crescendo com o agronegócio. E a agropecuária, principalmente a agropecuária, vem crescendo nessa região. E também a quantidade de habitante vem crescendo muito por conta da agropecuária. Ela está vindo do norte, está crescendo, a fronteira está aumentando, e por conta dessa questão a população também está crescendo, está vindo mais população, está vindo investidores, então essa região está com a população crescendo cada vez mais por conta dessa questão. Aí a gente tem a terceira maior em relação ao território, que é cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o Nordeste. Tem a segunda maior população, cerca de 53 milhões. E o Nordeste se encontra em um local chamado de Polígono das Secas, por conta dessa questão de seca mesmo. Ele se encontra em uma área que é chamada de Polígono das Secas, porque é uma região onde essa questão da seca é muito forte. Então, tem
o Nordeste tem os piores indicadores socioeconômicos do Brasil. É uma população muito grande, é muito presente a caatinga aqui, também é presente solos rasos, também é presente rios intermitentes, que são aqueles rios que em alguns períodos nos períodos de seca, de estiagem, eles somem, porém nos períodos de chuva eles voltam. São aqueles rios que somem às vezes. Então no Nordeste é bem presente isso. E essa região do Nordeste é basicamente isso que costuma aparecer em relação à formação dele. E depois a gente tem o Sudeste que é a, é a é o quarto maior território, é cerca de 900 milhões de quilômetros quadrados. Ele tem a maior população, cerca de 85 milhões de habitantes, e ele é o centro econômico do país. Ele tem um setor industrial forte, ele tem um setor de serviço, de atividade agrícola muito forte. Ele tem o maior PIB do Brasil. Ele é o que mais contribui para o PIB do Brasil. E ele apresenta as duas maiores cidades do nosso país também. Então, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo acho que tem cerca de 11 milhões e Rio de Janeiro cerca de 6 milhões de habitantes. Então, eles essas são algumas características do Sudeste. E o Sudeste também é conhecido por, mesmo sendo o centro econômico do país, mesmo com toda essa riqueza, ele também apresenta muitos problemas sociais. Ele apresenta muitos problemas sociais, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eles estão aparecendo sempre por conta desses problemas sociais. Então, para terminar, é só a região sul, lá embaixo, que é a a quinta maior população. É cerca de 500, a quinta maior em relação territorial, desculpa. Ele tem cerca de 500 mil quilômetros quadrados e tem a terceira maior população. É uma população bem grande, cerca de 29 milhões de habitantes. Eles têm os maiores indicadores socioeconômicos do Brasil. Eles apresentam o clima subtropical, porque eles estão lá embaixo e essa região é mais conhecida pelo clima subtropical, ele se encontra nessa área. Ele tem algumas questões interessantes também sobre ele, é que ele é lá onde se encontra a Mata dos Pinhais e a sua atividade econômica muito forte lá é a agricultura. A sua agricultura é bem diversificada, bem desenvolvida e essas são as questões dos territórios, das nossas regiões. E durante a formação regional, durante a formação de cada região, houve algumas questões que algumas regiões cresceram muito em relação a outras. Por exemplo, o Sudeste cresceu muito economicamente, mas se a gente for pensar em relação a outras regiões, não teve um crescimento tão grande como o Sudeste. Então, o Sudeste teve um crescimento econômico muito maior em relação às outras regiões. E por conta disso foram criadas algumas instituições com o objetivo de promover economicamente as outras quatro regiões que estavam com alguns problemas porque não cresceram tanto como a região Sudeste. Então, para diminuir esse desequilíbrio, para diminuir essa desigualdade entre eles, foram criados. E são alguns nomes, são a Sudene, são a Sudan, são a Sudisul e a Sudeco. Cada um faz parte de uma região, mas é só por viés de curiosidade, nunca vi isso caindo em nenhuma questão. Mas por questões de curiosidade, tem algumas instituições que promovem as outras quatro regiões para tentar desenvolver essas regiões, para diminuir essa desigualdade existente entre elas.
E em relação a isso, é isso. Gratidão pela atenção. Tem algumas questões aí no, na descrição só pra fixar.